Então, boa tarde a todas as presentes e a quem vai ver, a sessão mais tarde. Queríamos relembrar que este é um evento mensal, o Conversas Contam, que acontece todas as segundas, sextas-feiras do mês, à exceção deste mês, desta sessão, que foi alterada porque coincidia com o final do ano letivo e achamos que não era uma boa data. É um evento em colaboração entre a Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco e a EDUPA. Vai ser gravado, portanto, quem não quiser, ou a Paula neste caso, pode desligar a câmara, mas nós agradecemos que mantenham a câmara ligada. Nós vamos, ou já temos até no chat um questionário com algumas informações e para avaliar a satisfação dos participantes em relação à sessão. Quem preencher depois tem acesso à apresentação em formato PDF. E pronto, queremos agradecer a presença da Paula neste caso e vamos abordar dois temas hoje, ou dois subtemas. Vamos falar um bocadinho sobre as emoções à flor da pele, vamos falar sobre a tristeza e sobre a saudade. Escolhemos a saudade como tema para este mês porque com o fim do ano letivo muitas vezes as crianças sentem saudades dos amigos e neste caso como estamos em contexto de pandemia, muitas vezes também a reunião entre crianças ou entre família também não é tão fácil ou aconselhável, então achamos que era um tema interessante para trabalharmos neste final de ano letivo. Então, vamos dar início aqui ao tema. Vou só. Então, em termos de emoções, temos aqui dois conceitos que é importante diferenciar: as emoções e os sentimentos. Na maioria das vezes são usados com o mesmo significado. As emoções são as sensações físicas que nós sentimos no nosso corpo a partir de um estímulo externo qualquer, ou até interno. Os sentimentos é o significado que o nosso cérebro dá a essas sensações físicas. Quando nós sentimos que estamos tristes, por exemplo, ou quando sentimos que estamos com raiva, o nosso cérebro interpreta a sensação de tensão muscular, do aumento da frequência cardíaca, como sendo um sentimento de raiva e torna toda a experiência, ou dá um significado diferente à experiência. É importante fazermos esta diferenciação entre emoções e sentimentos, mas daqui para a frente vamos usar os termos um bocadinho com o mesmo significado como é usado mais em termos gerais. Portanto, vamos passar aqui à frente. Nós vamos agora apresentar aqui, ou a Maria João vai apresentar agora aqui um livro que fala um bocadinho sobre os sentimentos no geral, e depois mais à frente vamos abordar a tristeza e a saudade de uma maneira mais específica. Maria João? Então, boa tarde a todos que estão a assistir a esta sessão e que nos vão assistir posteriormente. Como a Vânia disse, eu vou-vos trazer então, de um modo assim mais geral, este livro que nos fala sobre os sentimentos. É um livro da editora Ediquer e é da autoria de Richard Jones e tem umas ilustrações muito bonitas da Libby Walden. Eu não vou contar o livro na íntegra, vou só contar aqui um bocadinho a introdução e falar de um ou outro sentimento, porque ele aborda bastantes. É um livro muito, muito interessante de contar às crianças para abordarmos esta temática das emoções e dos sentimentos e fala-nos assim, não em modo de conto, mas mais em rima. Dentro do meu coração habitam inúmeros sentimentos que vão tornando os meus dias ora risonhos, ora cinzentos. Por vezes quero chorar e bater o pé e fazer uma grande fita. Outras não consigo parar de rir. O que é que isso significa? Visto de fora, sempre igual posso parecer,
mas dentro de mim há muitas coisas a acontecer. E temos aqui sempre este menino que nos vai acompanhando ao longo da história, muito interessante. Então, logo o primeiro sentimento que este livro nos fala é sobre a coragem. E depois vem o que nós vamos abordar hoje, que é a tristeza. E vou ler um bocadinho sobre a tristeza. Com um estrondo, o rio rebenta e transborda pela margem. E assim, sem qualquer aviso, altera toda a paisagem. O rio cobre casas, jardins, caminhos e estradas. Tudo fica submerso num mar de lágrimas salgadas. E agora, a raiva. Por baixo da superfície, lá bem no fundo, esconde-se um vulcão, onde magma ardente crepita e borbulha em combustão. A pressão continua a aumentar e o teu mundo começa a tremer, e uma súbita erupção forma um lago de lava a arder. E por aí fora, temos a alegria, temos a inveja, a solidão, a vergonha. Sentes a cara a arder devido ao calor das luzes da ribalta. Com os olhos todos postos em ti, a pressão é muito alta. O ar está parado e silencioso e só se ouve o teu coração a bater. E tudo aquilo que mais querias era poder desaparecer. E o entusiasmo. Numa noite fresca de outono, esperas junto à fogueira que o fogo de artifício encanta a noite inteira. E é então que cores alegres e vibrantes estouram e cintilam numa dança de explosões fascinantes que tudo iluminam. E temos ainda o medo, a calma. E termina assim. Todos somos diferentes. Muitas coisas distintas sentimos. E é com os nossos sentimentos que o mundo colorimos. Põe-te na pele de outra pessoa para perceberes o que estás a sentir. As emoções não se veem, mas são fortes e reais. Posso garantir. Então, como veem, é um livro muito bonito, que aborda vários sentimentos que, assim como as nossas crianças, até os próprios adultos também acabam por sentir e às vezes sentir um bocadinho confusos, não é? E de uma forma muito simples podemos utilizar este livro e, lá está, até deixá-los escolher o que é que eles estão a sentir neste momento, não é? E ler em conjunto com eles numa forma de poema, não é? Ou de rima, aquilo que explica que eles estão a sentir. Eu gosto muito do final desta história, que às vezes é esta questão de nos pormos no lugar de outra pessoa, para tentar percebermos um bocadinho aquilo que também passa connosco, não é? Aquilo que estamos a sentir. Por isso fica aqui a sugestão, a nossa primeira sugestão, sobre os sentimentos. Não estava a conseguir ativar aqui o som. Aí, não consigo passar para a frente. Ok. Então, como eu disse há bocadinho, nós vamos falar sobre emoções e sentimentos com o mesmo significado, porque são dois termos mais científicos e não vale a pena estarmos a fazer a diferenciação aqui. Vamos perceber então para que é que servem as emoções. Então, todas as emoções têm uma função e a ausência de qualquer emoção básica coloca o ser humano em risco e diminui as suas hipóteses de sobrevivência. Isto, nós deixamos sempre este alerta para os pais e educadores que convivam com crianças com frequência, porque os adultos têm tendência a diminuir ou a reprimir emoções negativas ou consideradas negativas que as crianças estejam a sentir. Muitas vezes porque não querem assistir ao sofrimento da criança quando ela está triste ou com saudades ou com raiva, mas também porque não conseguem lidar com as próprias reações que têm perante aquela emoção. Mas o facto de reprimirmos estas emoções na infância
traz consequências negativas a curto prazo, muitas vezes, não é? Porque as crianças costumam somatizar este tipo de emoções quando elas não são expressas e não lhes é permitido expressar as emoções, estas emoções começam a surgir de outras maneiras, com dores de barriga, com febre, com vômitos, daí ser importante incentivar a expressão das emoções mesmo quando elas são consideradas negativas. Nós também sentimos a necessidade de desmistificar a existência de emoções boas e más, precisamente porque todas elas têm uma função. Nós vamos ver mais à frente a função da tristeza e da saudade, apesar da saudade não ser uma emoção básica, e vamos perceber que realmente sem elas a nossa vida era um bocadinho diferente e mais difícil. No fundo, queremos passar a ideia às crianças de que todas as emoções são úteis e devem ser sentidas e expressas de acordo com a maneira como a criança se sente no momento. O papel do adulto é guiar a criança na melhor maneira de expressar as suas emoções. Lá está, salientamos sempre que o melhor ou o mais importante é que a criança expresse as emoções. O como é deixar um bocadinho ao critério dela e tentar perceber qual é que é a tendência natural dela. Não tentar forçar uma criança que se sente triste a chorar só porque é socialmente aceitável que ela chore. Ou o contrário, não tentar impedir que uma criança chore só porque não queremos que quem está à nossa volta se aperceba que a criança está triste. Uma coisa também importante de referir, não tanto na tristeza e na saudade, mas, por exemplo, na raiva, é importante deixarmos as crianças expressarem a raiva, mas controlar a expressão comportamental dessa emoção, ou seja, não deixar bater, não deixar magoar-se a si próprio, mas tentar encontrar sempre um caminho para a criança sentir e expressar aquela emoção. No fundo, concluímos um bocadinho com esta ideia de que a saudade e a tristeza não são emoções negativas, é preciso senti-las, é preciso atravessá-las, para depois também as crianças passarem por este processo de educação emocional e no futuro serem adultos mais conscientes e mais empáticos, como a Maria João também falou há bocadinho, de conseguirmos lidar com as emoções dos outros e compreendermos aquilo que os outros estão a pensar. Então, deixa eu ver. Como eu falei, nós temos duas emoções que vamos abordar hoje. Uma delas é a tristeza, que faz parte do leque das emoções básicas. E as emoções são básicas não porque são simples, mas porque são universais, não é? Porque tanto a expressão corporal como a expressão facial estão presentes em todos os países, em todas as partes do mundo. A expressão de medo, tristeza, alegria, surpresa, raiva e nojo é a mesma, independentemente do local em que estejamos. A expressão corporal é a mesma e normalmente as causas desta emoção, aquilo que causa esta emoção também é muito semelhante. Sendo tão universal, é quase óbvio que esta emoção tem alguma função, não é? Senão já se teria extinguido ao longo da nossa evolução como espécie. Estas emoções também são básicas porque estão presentes desde o nascimento. Mesmo a expressão facial, um bebê que está triste, por muito pequenino que esteja, ou com medo, chora. Não é? Não aprendeu esta emoção nem esta expressão emocional com ninguém. Está programado, digamos assim, desde que nasceu. No fundo, a função da tristeza, ou a tristeza surge quando algo que não desejamos acontece. Isto leva a um aumento do mal-estar e a uma diminuição do bem-estar. Para que é que a tristeza serve? Precisamente para contrariarmos estas situações. Se alguém me tira, ou se eu perco dinheiro, por exemplo, eu vou ficar triste porque perdi dinheiro. O facto de eu ficar triste, do meu corpo se sentir mal, vai levar a que eu esteja mais atenta e que haja de maneira proativa para prevenir aquela situação que me causou o mal-estar. É um bocadinho para isto que serve a tristeza. Agora vou passar aqui a bola à Maria João com este livro que aborda a tristeza e algumas dicas para como lidar com esta emoção. Exato. Aliás, o próprio livro, Quando a Tristeza Chama, tem como subtema Manual de Instruções. Por isso é mesmo aqui
um pequeno manual de instruções em forma de história que nos pode ajudar a falarmos com as nossas crianças sobre este tema. É bom referir que, para quem nos está a assistir se calhar pela primeira vez, ou quem nos vai assistir pela primeira vez, que estas ações e estas propostas de livro servem mesmo para isso, quase como o livro como uma ferramenta que nós podemos utilizar sempre para falarmos com as nossas crianças sobre estas temáticas que nós vamos abordando aqui, que podem ser às vezes um bocadinho mais complexas e mais complicadas de simplesmente sentá-los numa cadeira e falarmos sobre esses assuntos. Nós aqui vamos sempre dando sugestões de livros e de leitura para quase como um mote para começar uma conversa mais séria com as nossas crianças. E esta aqui é uma proposta muito interessante sobre o tema que nós estamos a falar hoje, não é? Sobre as emoções e os sentimentos, neste caso a tristeza, e em que é aqui personalizada por esta figura azul, quase uma sombra, que vai andando aqui atrás deste menino e que corresponde à sua tristeza. Como é uma história pequenina, eu vou mostrando e contando. Então, Quando a Tristeza Chama, que é um livro escrito e ilustrado por Eva Elland e é editado pela Livros Horizonte. Às vezes, a tristeza chega sem avisar. Segue-te para todo o lado. E senta-se tão perto de ti que mal consegues respirar. Podes tentar escondê-la. Mas é como se tivesses passado a ser tu a tristeza. Tenta não ter medo dela. Dá-lhe um nome. Escuta. Pergunta-lhe de onde vem e do que precisa. Se não se entenderem, sentem-se apenas em silêncio durante algum tempo. Arranjem alguma coisa que ambos gostem de fazer, como desenhar, ouvir música ou beber um chocolate quente. A tristeza não gosta de estar sempre em casa. Experimenta sair com ela. Podem passear por entre as árvores e descobrir os sons da natureza juntos. Talvez ela só precise de saber que é bem-vinda. E de dormir, sabendo que não está sozinha. Quando acordares, é capaz de já se ter ido embora. Não te preocupes e aproveita o novo dia. E então que este livro, como um pequeno manual de instruções, nos vai dando assim algumas dicas, algumas ideias de como nós podemos lidar com a nossa tristeza. E é um bocadinho desta forma simbólica que nós podemos mostrar às nossas crianças que às vezes basta aceitar e tentar entender um bocadinho porque é que nos sentimos tristes, não é? Tentar ouvir um bocadinho as nossas reações, a nossa maneira de estar e, acima de tudo, reagir. Aqui fala-nos para que a tristeza não gosta de estar fechada dentro de casa, não é? Quase como uma indicação que às vezes nós precisamos de sair daquele contexto e de arejar e de passear e de fazer coisas que nos agradem, que nos fazem felizes e sem darmos por ela, vamos dormir e no dia a seguir a tristeza já não está ali connosco, não é? Por isso fica aqui esta sugestão. É um livro muito bonito, que tem também um segundo livro, isto é quase uma coleção, que fala sobre a felicidade, em que este bonequinho depois torna-se um bonequinho cor-de-rosa e também fala sobre essa emoção. Como a Vânia estava a dizer, as emoções não têm que ser todas negativas, aliás, não são negativas, a própria tristeza só é negativa se nós lhe dermos a devida importância, não é? Por isso fica também esta sugestão, em que nós temos o outro livro que fala sobre a felicidade.
Então, agora que já vimos o início deste livro, nós temos aqui algumas sugestões, usamos até as ilustrações do livro, e temos aqui algumas sugestões para abordarmos a tristeza e trabalharmos a tristeza com as crianças. Como a Maria João estava a dizer, a tristeza traz-nos dor, traz-nos sofrimento, mas o nosso cérebro sofre muito mais e nós, consequentemente, também, se lutarmos contra a tristeza. O facto de não querermos sentir leva a que, e nós já vamos usar esse exemplo, essa metáfora, mas leva a que a tristeza se prolongue. Quanto mais devagar e quanto mais lutarmos contra ela, quanto mais devagar quisermos passar por ela, mais tempo ela vai demorar a passar. E é uma situação que depois pode evoluir para outras questões mais graves, mas o importante é aceitar a tristeza. Eu não sei se vocês conseguem ver. O meu rato, conseguem? Não. Não, pois não, aqui à beira da aceita, como se fosse um túnel, escolhe atravessá-la, não consegue. Ok. Esta é a primeira sugestão e se calhar a mais importante. É importante dar a entender à criança que ela deve aceitar a tristeza e não lutar contra ela. E podemos usar esta metáfora, que nós na Edupa usamos muitas vezes, que é olhar para a tristeza como se ela fosse um túnel, do qual não podemos fugir, não podemos tomar outros caminhos e temos que escolher atravessá-la. Quanto mais lutarmos contra essa tristeza, quanto mais para trás quisermos fugir, mais tempo vamos demorar a atravessá-la e maior ela se vai tornar. Portanto, usar esta metáfora com as crianças costuma ajudar. Falar com ela e perguntar-lhe o que quer fazer. Isto também é uma atividade interessante para fazer com as crianças em relação à tristeza, porque à semelhança daquilo que acontece com este livro, as necessidades da criança são abordadas como se fossem as necessidades da tristeza. A tristeza pode precisar de sair, pode precisar de dormir, pode precisar de companhia. Estas necessidades são coisas que são úteis para a criança. Ou seja, se nós dissermos à criança para ela falar com a tristeza e perguntar-lhe o que quer fazer, é mais fácil para ela descrever as próprias necessidades mesmo ao adulto e clarificar mesmo para ela aquilo que é necessário. Se puder, sai com ela para o meio da natureza. Isto tem muito a ver com o mindfulness e com aquilo que nós também já abordamos, que o contacto com a natureza, o contacto com as próprias sensações do corpo e com o silêncio também ajuda a que a criança comece a perceber como é que ela lida com as emoções e aquilo que implica sentir tristeza. Depois, se não se entenderem, sentem-se apenas em silêncio durante algum tempo. Lá está, o silêncio e o olhar para dentro e tentar sentir com atenção aquilo que se passa no corpo também ajuda a que a criança não tenha tanto medo da tristeza, porque no fundo a criança tem medo do desconhecido e não propriamente das sensações que tem no corpo. Toma um banho e deixa a água limpar e levá-la. Esta é outra metáfora que também é interessante usar. Dar a entender que ao tomarmos banho, a água, ao limpar tudo o que está cá fora, também acaba por limpar aquilo que veio por dentro. E tentar trabalhar isto mesmo em termos visuais, de que a água ao cair vai acabar por levar a tristeza também embora. Convida a fazeres algo de que gostes ou que sentes que te ajuda neste momento. Pronto, isto depois já é numa fase mais avançada da tristeza, digamos assim, em que depois de sentir, depois de aceitar, depois de compreender, então vamos fazer outras coisas para podermos também não ficarmos presos nesta tristeza para sempre e fazermos outras coisas de que gostamos. Temos aqui, depois lá está, alguns exemplos mais práticos, mais específicos daquilo que pode ajudar, mas isto depende de criança para criança. Ou beber ou comer algo que reconforta a criança, ouvir música ou mexer o corpo, conversar ou partilhar com alguém essa tristeza, escrever, desenhar, cantar, ou seja, isto depois lá está, depende dos gostos das crianças. Há crianças que gostam mais de ouvir música e dançar, outras crianças gostam mais de desenhar, outras crianças gostam mais de cantar, deixar um bocadinho ao critério da criança. O mais importante é incentivá-la a expressar a emoção. E chorar, mais uma vez, é uma boa metáfora que podemos usar como usamos em relação ao banho. Chorar limpa e alivia a alma, ou seja, quando choramos, a tristeza acaba por sair juntamente com as lágrimas.
Agora, os adultos também precisam de estar preparados para que a criança chore. E não fiquem desesperados só porque a criança está a chorar, porque chorar é normal, é natural. Não é só para meninas, não é só para crianças. E temos que normalizar esta expressão emocional. Vamos passar então ao próximo slide, se eu consigo. Esta imagem final resume aquilo que estivemos a falar. Lá está, às vezes a tristeza chega sem avisar, mas no fundo devemos deixá-la entrar, e nem sempre é aquele monstro assustador que parece ser. No entanto, se não for embora, se for uma tristeza muito prolongada, se realmente for um monstro mais assustador do que aquilo que nós estávamos à espera, e se a criança não conseguir atravessar o túnel sozinha, ou com a ajuda dos pais e educadores, é importante depois também normalizarmos esta necessidade de pedir ajuda, que não é fraco, não significa que a pessoa seja frágil só porque precisa de pedir ajuda a alguém relativamente a esta tristeza, que depois pode evoluir para outras coisas. É importante desmistificar isto para os pais, para depois os pais poderem normalizar isto na visão das crianças. Então, vamos passar para a saudade e para as emoções sociais com a Ana. Ana, estás aí? Estou. Boa tarde. Porquê é que nós trazemos estas duas emoções? Porque o ano letivo terminou e depois daquela euforia e alegria por estarem de férias, muitas das vezes surge a tristeza e a saudade dos amigos, saudade dos professores, saudade dos auxiliares, de toda a comunidade escolar, toda a comunidade educativa. E muitas das vezes os pais têm dificuldade em perceber ou às vezes aceitar e não sabem muito bem como lidar com esta emoção que, como todas as outras, aparece, está há algum tempo e desaparece. Então nós trazemos estes dois temas, por isso a saudade que vou falar e que a história também vem abordar não é tanto uma saudade de quem partiu, não é? Não estamos a falar de uma saudade de quem já não vamos ver nunca mais, seja ele uma pessoa ou um animal, mas sim uma saudade temporária. E a saudade, como disse a Vânia no início, não faz parte das emoções básicas, é uma emoção dita social e por isso é aprendida no contexto social em que vivemos. Portanto, de acordo com os adultos de referência da criança vivem esta emoção, muito provavelmente é a forma como esta criança vai viver esta emoção. E é muito condicionada ou influenciada por convenções religiosas, culturais, muitas das vezes pelo contexto socioeconómico em que se vive. Portanto, há várias formas de sentir e viver esta emoção. À semelhança desta emoção, temos outros exemplos de emoções sociais como o ciúme, o orgulho, a vaidade, a vergonha, a culpa, e se pensarmos em cada uma delas isoladamente e pensarmos como a vivemos e como viviam os nossos pais, se calhar encontramos algum padrão, não é? Algumas semelhanças ou com um ou com outro, e nem sempre é fácil romper estes padrões. Portanto, as mensagens que foram sendo transmitidas, quer pela Maria João, quer pela Vânia, a forma como falamos sobre emoções com as nossas crianças é muito importante. O desmistificar que isto não é nenhum monstro que fica connosco para sempre, é importante. O metaforizar, seja com o túnel ou com uma mochila que carregamos, também. O personificar, não é? O que é que a tristeza quer fazer? Queres-lhe dar de comer? O personificar também ajuda a criança a tratar estas emoções por tu, como se fosse um amigo que as visita. A saudade pode ser considerada uma emoção secundária, não é? Não só porque não faz parte das básicas, mas também porque é uma mistura de tristeza, medo, raiva, é como se fosse uma combinação de emoções básicas. Uma curiosidade, e para quem gosta de fado, se calhar sabe disto, a saudade é uma palavra
que lhe damos, cujo sentido apenas existe na língua portuguesa. E esse sentido é bonito, diz lembrança grata da pessoa ausente, de um momento passado ou de alguma coisa de que alguém se vê privado. É um pesar, é uma mágoa que esse pesar causa. Se pensarmos noutras línguas, muitas das vezes é o já não tenho, não tem esta conotação toda e este carregar de várias emoções em conjunto com. E tem esta beleza e anda, como nós dizemos às crianças, a saudade anda de mãos dadas com a tristeza. Muitas das vezes a Vânia já abordou o não ter medo que as crianças chorem. Nós, em contexto escolar, quando trabalhamos a tristeza, já sabemos o que vai acontecer, os professores nem tanto, e muitas das vezes há o efeito grupo, que é um bocadinho assustador à primeira vista, mas que muitas das vezes serve para, em grupo, trabalharmos e curarmos coisas que temos dentro de nós. Muitas das vezes nas aulas sobre a tristeza surge a questão do luto, da perda de um primeiro animal de estimação, e outros pares, outros meninos e outras meninas revêem-se na história, e há como que ali vir à tona uma emoção conjunta. E muitas das vezes de mãos dadas, com essa tristeza vem a saudade desse animal. Portanto, são temas que podemos trabalhar sempre em conjunto, histórias que podemos apresentar uma depois da outra, numa sequência lógica que vai trazer compreensão e aceitação à criança. E para isso, a Maria João vai-nos falar deste livro delicioso, Saudades do Teu Abraço. Sim, senhora. E é um livro, acima de tudo, muito atual. E vocês vão perceber, à medida que eu for contando a história, estas saudades do teu abraço, que é algo que qualquer um de nós hoje em dia pode dizer, não é? Temos saudades dos abraços, dos afetos, que infelizmente esta pandemia nos está a privar, pelo menos temporariamente, não é? Por isso, esta é uma história muito, muito carinhosa, de uma amizade muito especial entre este ouriço e esta tartaruga, em que há um primeiro livro aqui que se chama Só um Abraço. Também é uma história muito gira. Este é o segundo livro desta coleção e eu vou-vos ler. Este livro é escrito por, não sei se vou dizer isto bem, Eoin McLaughlin, tem um nome assim um bocado estranho, vou pôr aqui, e é editado pela Book Smile. E então, conta-se assim. O ouriço e a tartaruga sempre foram os melhores amigos. Tudo o que eles mais queriam era poder abraçar-se num grande, grande abraço. Mas não era possível. Eles não se podiam tocar. Não se preocupem, disse a coruja. Há muitas formas de mostrar-nos aos outros que os amamos. O ouriço experimentou acenar e a tartaruga sorriu. A tartaruga fez uma careta tonta. O ouriço riu-se à gargalhada. O ouriço escreveu uma carta e a tartaruga escreveu outra. E quando o ouriço começou a dançar, a tartaruga dançou com ele. O ouriço soprou um beijo, que foi voando docemente até chegar ao outro lado. A tartaruga apanhou-o no ar e guardou-o junto ao coração. Então a tartaruga soprou e enviou 3 beijinhos de volta. A tartaruga cantou uma canção e o ouriço acompanhou-a sem hesitar. E eles fizeram lindos desenhos para que todos soubessem que eram os melhores amigos. Fizesse chuva ou fizesse sol.
Eles não se podiam tocar, eles não se podiam abraçar. Mas ambos sabiam que eram muito amados. E assim acaba a nossa história. Ele depois fala aqui um bocadinho no fim do abraço, que vai de encontro vai de encontro ao nosso primeiro tema, que era a tristeza, não é? Em que tanto um como o outro se sentiam muito tristes e a solução para essa tristeza era dois amigos se abraçarem. Lá está, como nós estávamos a dizer e como esta história nos fala, que hoje em dia é muita desta saudade que nós vamos tendo, apesar da presença física da nossa família e dos nossos amigos, esta saudade que nós também temos deste afeto físico e deste carinho, destes afetos, os beijos, os abraços, que tanto nos fazem falta, não é? Quer estejamos contentes, quer estejamos tristes, acima de tudo quando estamos tristes. E é um livro muito carinhoso para nós falarmos com as nossas crianças sobre o que é isto da saudade. E estávamos aqui a falar também do término do ano letivo e da saudade que eles vão sentir dos seus amigos, de brincar, de fazer tudo e mais alguma coisa com eles. E é um livro muito, muito interessante para falarmos tanto da saudade como também para explicar às crianças hoje porque é que eles estão privados destes afetos, não é? Deste carinho, deste tocar e acima de tudo dar-nos aqui bastantes exemplos de como é que nós podemos contornar essa falta do afeto físico, não é? Mas que nós podemos continuar a demonstrar o amor que sentimos e o carinho que sentimos pelo outro através de vários gestos que não tem que implicar só o contacto físico, não é? O dançar, o cantar, o partilhar, o escrever cartas, que já ninguém escreve cartas, não é? E o partilhar as coisas que nós tanto gostamos com os nossos amigos e mesmo neste caso de interrupção letiva podemos dizer às nossas crianças que eles têm maneira de matar saudades dos amigos, não escrevendo cartas, podem escrever mensagens, podem mandar fotografias aos seus amigos, por isso há muitas maneiras de matar esta saudade, presencial ou não presencial, física, emocional, há várias maneiras, por isso fica a sugestão desta história, muito bonita, e da outra sugestão também, que é Um Abraço, da mesma autora e da mesma coleção. E agora muito pouco me resta dizer, porque a Maria João já deu as sugestões todas. E é engraçado ver que nesta privação que todos vivemos, a criatividade instalou-se, não é? Então é muito giro ver que outras formas inventamos de nos abraçar e de nos aproximarmos. Até as crianças também inventam as suas próprias formas. Achei muita graça quando visitámos agora no fim do ano letivo algumas turmas, havia aquela vontade de tocar e eu às vezes aproximava muito e as crianças diziam, não podemos tocar. E eu sei. Depois eu afastava-me, não é? E passados uns minutos já se aproximavam com uma forma criativa qualquer de nos tocarmos indiretamente. Por isso há mesmo essa necessidade que falou Maria João e acho que já devíamos inventar aqui umas capas quaisquer para haver mesmo toque. Acho que já estamos nessa fase em que precisamos do toque. Então, que sugestões podemos dar para trabalhar a saudade? E aqui, apesar de termos dito que é uma saudade de quem não partiu, algumas delas, um dia que trabalhemos esse tema, algumas delas são válidas também para esse tipo de saudade. Mas o escrever uma carta ou o escrever, seja uma mensagem, o que for, ao amigo ou a quem estamos a sentir falta, não é? Ou se não quisermos escrever para essa pessoa, peço desculpa por esta interrupção, se não quisermos escrever a essa pessoa, podemos escrever um diário a recordar aquilo que mais gostamos de fazer com essa pessoa. Podemos conversar, porque não por videochamada, e podemos... Só um momento. E podemos também brincar por videochamada. No tempo em que estávamos em isolamento social, não é? Isolamento físico,
consegui ver várias, peço desculpa, várias formas criativas de brincar por videochamada, e as crianças não têm que estar privadas de brincar por isso. Eu vou só pedir à Vânia que dê continuidade aqui a este tema, enquanto eu vou resolver aqui Vai alguém com saudades. Então, temos aqui mais 3 sugestões que a Ana ainda não abordou. Podemos construir um álbum dos melhores momentos, não é? Com a pessoa, com o animal. Neste caso, é uma das sugestões que pode ser usada tanto para a tristeza de uma pessoa que está longe, como para a tristeza e para a saudade de uma pessoa que já não está connosco. Podemos fazer um desenho. Este é uma maneira de trabalhar as emoções que nós usamos muito. Aliás, nós propomos um desenho às crianças quando trabalhamos todas as emoções, porque assim também conseguimos normalizar todas as emoções e não associar uma emoção, ou não dar uma conotação negativa a determinadas emoções, mas fazer um desenho do que é que traz mais saudades às crianças, de onde é que elas sentem a saudade no corpo, porque isso também ajuda a ligar, a fazer a ligação entre as emoções e aquilo que sentimos, as sensações físicas. E isto também pode servir muitas vezes para os pais interpretarem determinadas coisas a partir do desenho, não é? E podemos surpreender e enviar algo a quem sentimos falta. Nesta fase de Covid, enviar, para além de uma carta, podemos enviar uns chocolates, podemos enviar umas flores, podemos enviar uns brinquedos, quem sabe, pelo correio ao melhor amigo que está longe, por exemplo. Temos que ser um bocadinho criativos, mas no fundo temos que perceber que o nosso isolamento, deixem-me só tentar aqui passar para a frente, mas eu acho que não vou conseguir. O nosso isolamento tem que ser físico, e isso causa saudade, mas não tem que ser emocional, digamos assim, exatamente. Desculpa. Estava agora aqui a fazer a diferenciação entre o isolamento físico e o isolamento emocional, mas não conseguia passar para a frente. Muito bem. Eu penso que a mensagem geral foi sendo passada, não é? Ao longo da sessão. O não reprimir a emoção da criança por acharmos que é uma emoção negativa é o ponto principal. O saber escutar e empatizar com ela, lá está. Quanto mais não seja, as histórias ajudam-nos e ensinam-nos muito, não é? Às vezes o simples atirar um beijo e pedir para a criança apanhar num momento mais difícil pode ser suficiente para conseguirmos estabelecer uma ponte com ela e fazer-nos sentir presentes e disponíveis para. E a segunda mensagem é, apesar da distância e nos tempos que correm, nós sentimos que muitas das vezes esta questão da pandemia serve para nos desculparmos em muita coisa, não é? É certo, devemos continuar a cumprir regras e a não estarmos tão próximos, mas somos seres humanos, já levamos muito tempo desta situação, as crianças e os adultos estão a sentir na pele muita desta tristeza e saudade que aqui falámos, e por isso queremos lembrar que o isolamento não deve ser emocional, devemos estabelecer pontos mesmo que distantes, invisíveis. E por fim, deixamos aqui estas sugestões que a Maria João vai apresentar. E muitas haveriam mais, não é? Sem dúvida. Vá-se lá saber porquê, mas o que não faltam são histórias, acima de tudo, que abordam o tema da tristeza. Se calhar porque há um bocadinho esta necessidade mesmo de mostrar às crianças e através das histórias que a tristeza, lá está, como estamos a dizer desde o início, não precisa de ser uma emoção e um sentimento negativo, não é? Que facilmente nós conseguimos contornar essa tristeza. E este primeiro livro que está aqui, Porque Choramos, fala um bocadinho disso, que é uma conversa entre uma questão que um filho coloca à mãe, porque é que nós choramos, e ela vai dando de uma forma muito simples respostas a essa pergunta, que às vezes é mesmo essa tristeza que nos invade,
que nós precisamos de sentir esta necessidade de expressar, e às vezes através das lágrimas, essa tristeza. E é uma história muito ternurenta, e não querendo estragar aqui o fim, mas que fala no final desta história, com esta conversa que ela vai tendo com o filho e da reação do filho às respostas que a mãe vai dando. Ela no fim também acaba por chorar, e ele pergunta porque é que ela está a chorar, e ela simplesmente diz que a felicidade também pode ser expressada através das lágrimas, não é? Porque nem só as lágrimas, nem só choramos por tristeza, mas também podemos chorar porque estamos felizes. E às vezes chorar a rir, não é? Que é das melhores coisas. Eu choro imenso a rir. Por isso, às vezes o chorar pode trazer vários significados, que não seja só o estarmos tristes. Depois, outro livro que também fala sobre a tristeza é o Coelho que Sabia Ouvir. É uma história muito bonita, também da Book Smile, já apresentámos aqui esta editora, em que aparecem este menino por um motivo que o ultrapassa, acaba por se sentir triste, uma coisa que não lhe correu bem. Aqui é transmitido através de um jogo de legos que ele está a fazer, que se destrói, e depois aparecem várias personagens nesta história a tentar dizer como é que ele tem que se sentir, ou como é que ele tem que se expressar por estar triste. Há o urso que diz que ele tem que gritar, há a galinha que diz que ele tem que fugir à tristeza, e depois no fim aparece este coelhinho que simplesmente se senta à beira dele, não é? Ao pé deste menino, e o deixa sossegado, e ele sente essa liberdade de poder exprimir e de poder falar aquilo que está a sentir. Ou seja, às vezes nós simplesmente precisamos de alguém que nos ouça, não é? Não alguém que nos diga como é que nós temos que reagir, mas alguém que nos ouça e nos deixe sentir o que nós estamos a sentir naquele momento, não é? Que quando damos por ela é passageiro, e como a história que eu vos mostrei aqui, no dia acordamos a seguir e ela já não está lá e já nos sentimos bem e prontos para mais um novo dia. Sobre a saudade, lá está, se calhar por esta palavra ser uma palavra que só existe no nosso português, não há muitas histórias sobre este tema, é verdade. Este saudade que temos aqui tem aqui um bocadinho esta personificação, esta figura que nos faz lembrar o Fernando Pessoa, mas é uma história muito gira que o próprio autor nos explica, que escreveu esta história numa altura em que o filho foi acampar, e então o que ele fez foi escrever 7 pequenos contos, em que o filho tinha que ler um conto por dia, que era para quebrar esta saudade que ele pudesse sentir de casa e da família. Também sobre a saudade, mas uma saudade noutro contexto, e se calhar aqui, se calhar os adultos é que vão perceber um bocadinho melhor esta história, é este livro O Regresso, que fala da saudade que nós sentimos quando adultos saímos da nossa casa, não é? E regressamos à casa dos nossos pais ou à casa dos nossos avós, e a saudade que nós sentimos dos cheiros, do carinho. Aqui é muito engraçado, este livro é só de ilustração, mas as ilustrações aqui contam tudo, e aliás a própria capa mostra esta menina muito mais alta do que a casa, para mostrar um bocadinho esta pessoa adulta e aquela casa que representa a infância, e é muito bonito porque à medida que a história vai avançando, ela vai ficando mais pequenina e a casa vai crescendo, para mostrar aqui que nós depois voltando, regressamos outra vez à nossa infância, não é? Os cheiros voltam, quando sentimos o cheiro da cozinha da nossa mãe e da nossa avó, e é muito bonito, também através das ilustrações que contam histórias, e por isso ficam aqui as sugestões da Biblioteca Municipal sobre estes temas, e como a Ana disse, muitos outros haveriam para pôr aqui, fica mesmo só aqui uma pequena amostra, mas como vocês sabem, nós estamos sempre à disposição para qualquer tipo de sugestões que vocês precisem, sobre este tema ou sobre outros temas que vocês precisem de sugestões de livros e de leitura para falar sobre os mais variados temas. Eu posso já deixar aqui a referência que para agosto nós também vamos fazer uma pequena alteração da data, por questões de férias, porque também merecemos, não é? Também estamos com muitas saudades das férias e muito tristes por elas ainda estarem um bocadinho longe, por isso dá para juntar aqui as duas emoções, e passou para o dia 3 de agosto, e o tema é liberdade de ser.
ok? Por isso nós no próximo mês vamos falar de um tema completamente diferente, mas também muito, muito interessante. Por isso, da minha parte, biblioteca, digo já aqui, faço já as minhas despedidas e passo novamente a palavra à Ana. Sim? Obrigada. E obrigada por falar já no próximo tema, que também tem tudo a ver, os nossos temas tentam sempre alinhar-se com a fase do ano ou o mês em que estamos. E se há mês em que há liberdade para sermos, é agosto. Se não houver, não sei quando é que há. Principalmente também para as crianças, não é? Que estão num regime muito mais livre. Então despedimos-nos, agradecemos a presença, espero que vos seja útil. Vamos deixar nos comentários da publicação o link para o qual podem pedir estes conteúdos que partilhamos aqui. E deixamos esta frase de alguém muito experiente nesta área da inteligência emocional, que nos diz que sentir as emoções é o que torna a nossa vida rica. Portanto, não fujam daquilo que sentem, atravessem, como eu e a Vânia gostamos muito de dizer, e acolham, porque nós precisamos de todas elas. Obrigada a todos e até uma próxima, 3 de agosto. Obrigada. Obrigada. Até à próxima. Até à próxima, foi um prazer. Hoje foi um bocadinho duro, hoje foi um bocadinho sentido. São dois sentimentos